Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no segundo Web Encontro Nacional de Engenharia Química para apresentar para vocês o trabalho intitulado de Gorduras Trans em Alimentos e a RDC 332 de 2019. Esse trabalho ele foi executado e escrito por Yuri, Catrine, Ana Karine e Bruna. Primeiro, o que são as gorduras trans? As gorduras trans, elas são triacilgliceróis que contêm ácidos graxos insaturados que apresentam pelo menos uma ligação dupla do tipo trans. E elas são gorduras trans industriais quando são produzidas com tecnologia de hidrogenação parcial, de tratamento térmico, aquecimento ou isomerização alcalina de óleos e gorduras. Para que essas gorduras trans industriais elas foram produzidas? Para promover um aprimoramento na experiência sensorial do consumidor, por exemplo, da cremosidade aos alimentos, e também satisfazer necessidades tecnológicas, por serem mais estáveis ao processo oxidativo do que os ácidos graxos insaturados do tipo cis. As fontes. As fontes das gorduras trans pode ser tanto natural quanto industrial. Quando ela é natural, ela é realizada pelos animais ruminantes que executam uma reação que se chama de biohidrogenação. Então, eles acrescentam hidrogênios através de um processo biológico realizado pela microbiota presente no rumen e ocasionando a isomerização e criando as gorduras trans, de fonte natural. Nós temos as industriais com as reações que eu já mencionei no slide anterior. Qual é o problema dessas gorduras trans? É porque elas estão associadas a doenças. Elas elevam o grau de estresse oxidativo de marcadores inflamatórios no corpo humano, promovendo o desenvolvimento de problemas cardiovasculares e aterosclerose. A OMS, sabendo disso, ela montou um pacote de 6 ações estratégicas em 2018 chamado de Replace, que são revisar os alimentos com gorduras trans elaborados industrialmente e o cenário para mudanças políticas indispensáveis, substituir as gorduras trans industriais por óleos e gorduras mais saudáveis, publicar regulamentos que eliminem as gorduras trans industriais, analisar e acompanhar a concentração de gorduras trans no suplemento alimentar e alterações de consumo, realizar um processo de conscientização acerca dos malefícios do consumo de gorduras trans e impulsionar ações políticas e regulamentares. Então, a partir desse pacote da OMS, a Anvisa, que é o nosso órgão, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que está atrelada ao Ministério da Saúde, em 2019, ela publicou a RDC 332, que estabeleceu que entre 1º de julho de 2021 e 1º de janeiro de 2023, os alimentos destinados ao consumidor final e aos serviços de alimentação, eles não podem apresentar um teor acima de 2 gramas de gorduras trans por 100 gramas de gordura total. Então, a partir disso, a gente elaborou um projeto, que temos como resultado esse trabalho. Então, o objetivo desse trabalho foi investigar a presença de gorduras trans em alimentos que apresentam óleos e gorduras como ingredientes em sua formulação, para verificar se a adequação das indústrias alimentícias, a RDC 332 de 2019, é um objetivo que está distante ou próximo de ser alcançado. Esse estudo ele foi realizado entre os meses de maio e agosto de 2021, pelo projeto de pesquisa intitulado de As Indústrias de Alimentos quanto aos requisitos regulamentares para gorduras trans, e ele foi cadastrado no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas. O primeiro passo para atingir o objetivo foi identificar os alimentos que estavam associados à presença de gorduras trans. Então, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para encontrar esses alimentos, Em seguida, verificou-se a presença de gorduras trans nos alimentos. Então, foi pego o rótulo de 125 produtos e foi obtida a quantidade de gorduras trans, a quantidade de gordura total e também a porção do alimento. E foi observado se a quantidade de gorduras trans estava superior ou não a 2 gramas por 100 gramas de gordura total no produto. Desses 125 produtos, foram analisados 19 manteigas de 19 marcas, 15 margarinas de 7 marcas, 4 cremes vegetais de 2 marcas,
9 batatas chips de 9 marcas, 18 batatas palhas de 18 marcas e 60 biscoitos recheados de 24 marcas. Quais foram os resultados que a gente obteve? A tabela 1 ela apresenta a avaliação da rotulagem de alimentos associado à presença de gorduras trans, quanto à concentração destes ácidos graxos. Teve a coluna 1, que diz a quantidade de produtos que foram avaliados, né? Para cada classe de produtos, foram 6 tipos de alimentos. A quantidade de marcas, se havia ou não presença de gorduras trans e se a quantidade era superior ou não a 2 gramas por 100 gramas de gorduras totais. Dos 6 alimentos investigados, 6 apresentaram a presença de gorduras trans. Foram eles manteiga, margarina e batata palha. Em relação à frequência, a manteiga foi a campeã, né, mais frequente, seguida por margarina devido à quantidade menor de produtos que foram avaliados, e depois de batata palha. A avaliação da manteiga, ela tem que ser retirada daqui em relação à RDC. Né? A gente quis trazer para fazer uma comparação. Mas a RDC, ela só controla a quantidade de gorduras trans industriais. No caso da manteiga, a fonte ela é natural. Os animais ruminantes, os seus produtos, né, obtidos a partir desses animais, leite e carnes, vão ter gorduras trans devido ao processo natural, tá? Então, mas a gente observa que dos alimentos que apresentaram gorduras trans, todos, no caso da manteiga e da margarina, tinham quantidade superior a 2 gramas. Já no caso da batata palha, não, estava inferior, tá? Então, vamos tentar explicar. Em relação à manteiga, já foi explicado por que ocorre a presença de gorduras trans. Em relação à margarina, se deve ao processo de produção. Antigamente, né, por que a gente observa que 14 não apresentaram, apenas uma? Porque antes, o processo utilizado para a produção de margarina se denominava de hidrogenação parcial. Então, você hidrogenava, colocava hidrogênio às ligações duplas, mas nem todas as ligações duplas aconteciam isso. Então, você criava um processo de isomerização. Ao invés de cis, ficava trans, tá? Só que essa tecnologia já está ultrapassada, né? Tem métodos novos, como o processo de interesterificação e o processo de blending, tá? Então, por isso que muitas não apresentaram, né? Esse produto que apresentou é de uma marca que ainda não acompanhou a evolução. Então, o que a gente observa? Que as indústrias, sim, de uma maneira geral, elas estão próximas de atingir esse objetivo listado pela RDC 332 de 2019, tá? Com exceção de uma única empresa. E em relação à manteiga, a Anvisa até menciona que a quantidade é baixa em manteiga, mas a gente observou que não, né? Já que está acima do máximo preconizado. Só que assim, a Anvisa ela tenta não desestimular o consumo desses produtos, porque a redução do consumo de manteiga afetaria muito a economia e por ter na informação nutricional a quantidade de gorduras trans, ela fala que o consumidor ele pode fazer uma escolha consciente. Considerações finais sobre o nosso trabalho. Então, portanto, levando em consideração que a RDC 332 de 2019 não se aplica à manteiga, por ser um produto proveniente de ruminantes, a adequação dos alimentos associada à presença de gorduras trans investigados neste estudo está próxima de ser atingida, pois foram identificadas gorduras trans industriais em quantidade acima da estabelecida de 2 gramas de gorduras trans por 100 gramas de gorduras totais em apenas um de 106 produtos, quando a gente retira, né, as manteigas. Este produto foi uma das 15 margarinas de 7 marcas avaliadas. Aqui estão as referências que foram utilizadas no trabalho e agradeço, né, pela atenção e pela oportunidade.